Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira, pois é, chegamos a mais um final de semana, graças ao nosso bom, maravilhoso e eterno Deus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã de sexta-feira e ao longo de todo o seu final de semana. Eu quero voltar com você em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, que será o nosso texto de base para a nossa devocional nesta manhã. Diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Escute, eu vou ler mais uma vez para você. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo olha para a igreja que estava em Filipos, para os filipenses, e ele percebe algo estranho naquela igreja. Ele percebe que eles estavam ainda vivendo dentro de uma perspectiva um pouco equivocada, que eles estavam olhando com uma perspectiva diferente da que deveriam ver. E Paulo então escreve para tentar mudar a forma de olhar, a forma de ver ou a visão daquele povo, que estava bastante distorcido em relação à vontade de Deus. E não é muito difícil nós encontrarmos pessoas vivendo dentro de uma perspectiva errada, equivocados em relação ao plano de Deus, à vontade de Deus. Queridos, se tem uma coisa que é fácil, é perdermos a direção, é errarmos o alvo, é perdermos o caminho. As pessoas, e todos nós, eu falo por mim, nós nos enganamos com facilidade. Muitas vezes movido pelo coração, muitas vezes movido pelo sentimento, muitas vezes movido pelo calor do momento, muitas vezes por não saber de certo. E o fato é que há muitos fatores, muitas variáveis que nos levam a gerar uma perspectiva errada, equivocada, em relação ao que fazer, a como fazer, para onde ir, como agir. Então as pessoas, elas facilmente perdem o foco, facilmente se desviam do alvo. Sabe, queridos, e o grande problema é que dificilmente nós nos damos conta disso, até que algo de muito ruim aconteça. É muito comum pessoas estarem com a perspectiva errada, com a visão equivocada, com um pensamento distorcido e não se dar conta disso. É muito fácil, é muito comum nós encontrarmos pessoas assim. Pessoas que não conseguem mais identificar a voz do Espírito Santo em suas vidas, dando direção a elas. Não foi à toa que o salmista, ele clama a Deus e diz: Senhor, som do meu coração. O salmista fala isso: Deus, som do meu coração, olha para o meu coração, prova o meu coração, vê as minhas inquietações, ó Deus, e vê se o que está dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente, de fato procede, de fato está alinhado com a tua vontade, de fato está alinhado com o teu querer. Porque se tem algo que é enganoso dentro de nós, irmãos, é o nosso coração. As nossas inquietações, elas nos levam muitas vezes a nos afastarmos da vontade de Deus, a nos distanciarmos do propósito de Deus. E o salmista, entendendo isso, ele fala: Deus, som do meu coração, vê se na minha conduta não é algo, tem algo que te ofende, algo que está contrário à tua vontade. O salmista pedindo isso a Deus, porque ele sabia que nós, enquanto seres humanos, muitas vezes temos uma perspectiva errada em relação à vida e em relação à vontade de Deus. E aí, querido, somente Deus, por meio do Espírito Santo, é que pode nos ajudar, que pode nos auxiliar. Somente Ele conhece os nossos corações e sabe das nossas intenções, das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos anseios. E é por isso que a Bíblia trata do Espírito Santo de Deus como nosso amigo, nosso companheiro, nosso consolador, aquele que nos convence, aquele que nos exorta, aquele que nos anima,
aquele que nos direciona, aquele que nos toma pela mão e nos guia, nos leva para o caminho certo, aquele que nos tira do caminho errado, aquele que nos alerta quanto ao perigo, aquele que nos exorta quanto aos nossos erros, nos ademoesta conforme a vontade de Deus, aquele que ajusta o nosso foco na direção certa, nos dando uma perspectiva correta a respeito das situações que nos cercam. Sabe por que muitas pessoas vivem se frustrando? Tudo que faz dá errado. As coisas parecem que é um passo para frente e 3 para trás, porque estão dentro de uma perspectiva equivocada. Por isso é tão importante, queridos, nós dependermos de Deus para as nossas vidas. Por isso que é tão importante em tudo nas nossas vidas termos uma direção clara de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, de forma alguma, de maneira alguma, nos apoiarmos na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, achando que não precisamos olhar para a palavra de Deus, nos orientar pela palavra de Deus. Nós devemos buscar em todo momento, conhecer e obedecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós vamos mesmo assim enfrentar as adversidades, dificuldades. Mas entenda, você será fortalecido, animado, guardado, protegido pela presença de Deus. E você sempre terá um olhar correto, um foco certo daquilo que de fato é importante e interessa para a tua vida. Dessa forma você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda e vai conseguir chegar no alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala isso para esta mesma igreja, a igreja de Filipenses. Ele fala, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo não permitia que nada do seu passado nem do seu presente impedisse ele de avançar dentro da vontade e direção de Deus. O seu foco, o seu olhar, sua mente estava em Deus, na vontade de Deus, no chamado de Deus, na palavra de Deus, na direção de Deus para a vida dele. E é por isso que ele logrou tanto êxito, é por isso que ele foi tão abençoado, é por isso que ele foi tão usado por Deus. Então que a nossa vida também, queridos, seja assim, completamente derramada aos pés do nosso Deus, guiada por Ele, dependente dEle, conduzida por Ele e pelo Seu Espírito Santo, para que os propósitos dEle se cumpram em nossas vidas. E não venhamos viver uma vida frustrada, sofrida, mais do que aquilo que já é para nós vivermos aqui nesta terra. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não nos quer dar um jugo pesado, mas o Senhor tem um fardo leve para que venhamos carregar. E eu sei que muitos, ó Deus, por conta de uma perspectiva errada, uma visão errada, estão carregando um peso, um fardo, um jugo, além do que deveriam estar carregando. Por isso estão cansados, estão abatidos, estão, ó Deus, fracos, angustiados, parados, outros caídos, outros pensando em desistir. Mas que nesta manhã o Senhor venha mudar a nossa perspectiva, ó Deus, da vida, de tudo. Pai, que de fato os Teus filhos venham se esquecer das coisas que ficaram para trás. Porque o passado não serve para nada nas nossas vidas, a não ser para nos ensinar o que não fazer, ó Deus. Pai, que o Senhor possa nesta manhã dar graça para os Teus filhos se desprenderem de todo o passado que os aprisiona, que os acorrenta, que os impede de avançar, de conquistar, de serem felizes, de serem abençoados, de serem prósperos. E como disse o apóstolo Paulo, que eles possam avançar para adiante, prosseguir para o alvo, a fim de alcançar o prêmio que o Senhor tem preparado para cada um deles. Assim eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos. E desde já te agradeço pela vitória. Ó Deus, em